Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão. Cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. No mercado financeiro, eu tenho diferentes classificações para os investidores, principalmente de acordo com o patrimônio desses investidores e também o seu conhecimento em relação ao mercado financeiro. Então, olha só, os investidores eles podem ser classificados em diferentes categorias, com base em seu perfil, conhecimento, experiência e nível de regulamentação ao qual estão sujeitos. Essa classificação é feita de acordo com a Comissão de Valores Imobiliários, que estabelece que os investidores eles podem ser classificados como investidor, então, profissional, investidor qualificado e um investidor não residente. A classificação desses investidores ela é importante porque afeta a natureza dos investimentos que estão disponíveis. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um fundo de investimento e esse fundo de investimento ele pode ser só oferecido a investidores. Deixa eu apagar aqui. Apenas a investidores profissionais. Ou seja, outro público aqui não conseguiria acessar esse fundo de investimento, porque ele fica restrito, tá? E por que ele fica restrito a esse profissional? Bom, porque esse profissional ele vai ter mais conhecimento, ele vai ter mais patrimônio, ele vai estar mais... ele vai ter mais conhecimento sobre os riscos associados a esse fundo de investimento aqui. Então a gente vai entender o que caracteriza um investidor profissional e um qualificado, bem como um não residente. O investidor profissional, de acordo com a CVM, são aqueles que, em grande maioria, são as instituições que atuam no mercado financeiro. Sim, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma instituição financeira que ela pode comprar cotas de um fundo de investimento, não tem problema. E as instituições financeiras, dado o seu porte, dado o seu conhecimento, elas são consideradas, na grande maioria, como investidores profissionais. Mas eu também tenho pessoas naturais, tá? Calma que a gente vai ver. Então, investidor profissional, eu tenho as instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central. São consideradas investidores profissionais. As companhias seguradoras e também as sociedades de capitalização que estão lá no mercado de seguros privados também são investidores profissionais. As entidades abertas no mercado de seguros, as entidades fechadas lá no mercado de previdência fechada, elas também são consideradas investidores profissionais. Os fundos de investimento e clubes de investimento, mas desde que esses clubes de investimento eles tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores imobiliários autorizado pela CVM, também investidores profissionais, tá? Então eu posso ter um fundo de investimento aqui que ele pode comprar cotas de um outro fundo de investimento, não tem problema, tá? Esse fundo de investimento, ele é considerado um investidor profissional. E aí, né, se esse fundo aqui que eu coloquei ele for restrito a investidores profissionais, esse daqui vai conseguir comprar as suas cotas. Lembrando que clube, tá? Ele tem que ter um administrador de carteiras que esteja autorizado pela CVM. Agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores imobiliários autorizados pela CVM. O detalhe é que quando eles estiverem fazendo investimentos em relação aos seus recursos próprios, tá? Então, se eu tenho um agente autônomo de investimento, ele não pode ser considerado investidor profissional se ele estiver comprando títulos através de ordens de seu cliente. Ele não pode fazer isso. Ele só vai ser considerado um investidor profissional se ele estiver comprando um título para ele mesmo, tá? Investidores não residentes, a gente já nem estudou eles, mas já sabe que o não residente, ele é considerado um investidor profissional. Não tem problema, tá? Ele é considerado um investidor profissional. E agora, pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões e que adicionalmente atestem por escrito sua condição de investidor profissional. Então, para que uma pessoa física ela seja considerado
um investidor profissional, ela vai precisar de duas coisas. Primeiro, ela vai precisar ter investimentos superiores a 10 milhões e, além disso, ela vai ter que atestar. Tá? Ela precisa ter os investimentos e ela tem que atestar que ela tem conhecimento. Porque se ela não tiver conhecimento, aí perde todo sentido, né? Porque ela não vai ser um investidor profissional. E uma pessoa jurídica que não seja instituição financeira também pode ser considerada um investidor profissional, desde que também tenha 10 milhões aplicados e que adicionalmente dê esse ateste aí de que tenha o conhecimento. Isso investidor profissional. Eu tenho ainda um investidor qualificado, tá? Aqui a gente tem os demais investidores que ainda não tenham conhecimento de mercado, mas que investem, ou então, né, que não investem em volumes tão altos como esses aqui dos investidores profissionais. Então, quais são esses investidores? Bom, o investidor profissional, ele é considerado um investidor qualificado, tá? Não tem problema. Como antes eu falei que o investidor não residente, ele é considerado um investidor profissional, agora eu estou falando que o investidor profissional, ele é um investidor qualificado. Mas eu posso falar que um investidor qualificado, ele é profissional? Não, tá? Porque o qualificado, ele não tem tantos valores aplicados ou não tem tanto conhecimento como o investidor profissional. Mas como o investidor profissional tem mais, significa que ele pode ser enquadrado embaixo também, tá? Então, investidores profissionais são considerados investidores qualificados. Pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a 1 milhão e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado. Aqui era necessário 10 milhões, além do ateste. Aqui no investidor qualificado, é necessário, então, que a pessoa ela tenha pelo menos 1 milhão investido e que ela também ateste. Até por isso, né, para a gente entender a lógica, se eu tenho uma pessoa que ela tem 2 milhões e ela dá o ateste dela, de que ela tem o conhecimento, ela é um investidor qualificado. Agora, ela teria condições de ser um investidor profissional? Não, porque o investidor profissional precisa de 10. E se ao invés disso ela tivesse 12 milhões? Opa, agora ela pode ser um investidor profissional. E ela pode ser também um investidor qualificado? Sim, porque aqui é necessário 1 e ela está com 12, tá? Então, é isso que significa, né? No investidor profissional a gente está um nível acima. E além desses, tá? As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exame de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM, como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteiras, analistas e consultores de valores imobiliários, em relação aos seus próprios recursos, tá? Então, pessoas aprovadas em certificações também podem ser consideradas como investidores qualificados. Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam investidores qualificados. Então, as regras aqui elas são mais brandas, né, do que aqui. Aqui era necessário que o clube de investimento ele tivesse a carteira gerida por um administrador de carteira autorizado pela CVM. Aqui é necessário apenas para que a carteira ela seja gerida por um cotista que seja considerado um investidor qualificado. Em resumo, né, PN ou PJ, com investimentos acima de 1 kk mais o ateste. Pessoas aprovadas em exame da CVM e clubes de investimento com investidores qualificados. Gerindo, né, essa carteira do clube de investimento. E o investidor não residente? Eu nem li ainda, mas eu tenho que saber que o investidor não residente é considerado um investidor profissional, tá? Ele é a pessoa física ou jurídica, inclusive fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior e que investem no Brasil, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, os Estados Unidos e tenho aqui pode ser um fundo, né? Um fundo de investimento lá dos Estados Unidos e aqui eu tenho o Brasil. E o fundo, ele investe no Brasil. Se ele cumprir alguns requisitos, esse fundo que está investindo aqui no Brasil, ele vai ser chamado de investidor não residente. Por que não residente? Porque ele não reside no Brasil, ele está domiciliado nos Estados Unidos. Tá? Quais são esses requisitos, então, que ele tem que cumprir? Tá? Primeiro, tem que ter um registro prévio na CVM. O representante desse investidor não residente, ele tem que ser uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
e deverá solicitar previamente seu registro também como representante desse investidor à CVM. Então, eu tenho que ter o registro do investidor não residente na CVM e esse investidor não residente ele tem que ter um representante. Esse representante, que também tem que estar com o registro dele lá na CVM, ele tem que ser uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. E aí, quando a gente já fala de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, a gente já tem que essas instituições aqui, elas são consideradas investidores profissionais, tá? Por conta disso, então, o investidor não residente, ele é considerado um investidor profissional, tá? Pessoa física ou jurídica, inclusive fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior e que investem aqui no Brasil, né? Comprando títulos do nosso país, certo? Então, em relação à classificação, esses são os principais pontos. Eu só chamo a atenção aqui para lembrar, né, justamente que um pode se enquadrar no outro. Por exemplo, eu tenho um investidor profissional, ele também é um investidor qualificado. Eu tenho um investidor não residente, ele também é um investidor profissional. Tem que lembrar desses detalhes para não confundir, bem como também, né? Investidor profissional tem que lembrar que são as instituições em geral. E quando eu falar de uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, que ela não seja do ramo financeiro, ela tem que ter pelo menos 10 milhões de patrimônio e ela vai ter que trazer o ateste. Ter apenas 10 milhões não é suficiente. Tem que atestar que ela tem essa condição de investidor profissional, que ela tem esse conhecimento. E aqui no investidor qualificado, o que a gente precisa é de 1 milhão e também do ateste de condição de investidor qualificado. É isso que a gente precisa saber.